Olá, gente querida. Estamos iniciando mais uma semana, vendo ser reforçada a esperança por estarmos encontrando sinais do declínio da pandemia em todo o mundo. Isso é muito bom, né? Como nós precisamos disso. Necessitamos desta luz no fim do túnel. Tomara a Deus que possamos começar a, devagarinho, nos livrar dessa praga, mesmo que de uma forma definitiva ainda demore um pouco até termos uma vacina segura. Mas as coisas estão melhorando, graças a Deus. E enquanto ainda estamos nesta luta, me deparei hoje com o Salmo de número 142, sobre o qual eu gostaria de trocar alguns pensamentos com vocês. Lendo este salmo, chamou-me atenção especial o verso 4. O salmista fala de uma situação muito triste e desoladora para qualquer pessoa. Ele diz para Deus: olha para a minha direita e vê, ninguém se preocupa comigo. Eu não tenho abrigo seguro. Ninguém se importa comigo. Que situação triste é essa, não? Deprimente. Agora imagine você não ter absolutamente ninguém que olhe por ti. Ninguém para conversar. Ninguém para amar. Para conviver. Ninguém que compartilhe a vida contigo. Um sentimento de solidão total e absoluta. Por mais terrível que isso possa parecer, a situação de pessoas que se encontram exatamente nessa situação é muito mais comum do que pode parecer. Muitas pessoas se sentem assim, totalmente sós. Não apenas se sentem assim, como realmente estão sozinhas, sem ninguém que se importe com elas. E isto é muito triste. O mais interessante é que a solidão parece ser cada vez maior, justamente num momento da história em que estamos mais interligados, mais conectados uns com os outros. Nunca nós tivemos tanta facilidade de comunicação. Ela nos interliga com o mundo inteiro, mas ao mesmo tempo parece que traz um efeito colateral negativo. Um isolamento cada vez maior das pessoas. É estranho, não é? Deveríamos nos sentir mais aconchegados uns aos outros. Porém, não é o que acontece para um incontável número de pessoas. Corrobora com isso também o processo de urbanização. Parece que ele tem esse efeito colateral também. O que vemos é uma despersonalização cada vez maior. Parece que quanto mais as pessoas se aglomeram nas grandes cidades, mais cresce o anonimato. Mais cresce esse sentimento de não ser ninguém, de não valer nada, de não fazer diferença nenhuma para as outras pessoas. Por vezes, nem mesmo dentro da própria família. E nesses tempos de isolamento social, experimentamos um pouco do que tudo isso significa. Muitos de nós estão cansados de ficar em casa. Muitos estão sofrendo com a falta dos contatos familiares, saudosos demais por causa da falta dos encontros, das reuniões de amigos, de amigas. Enfim, todos vocês sabem do que eu estou falando. E para muitos isso não está sendo nada fácil. O compartilhar da vida com outras pessoas é algo fundamental para a nossa existência. Porque nós somos seres sociais. Precisamos do convívio. Precisamos uns dos outros. Isso agrega,
fortalece, cria identidade e nos dá uma razão para viver. A solidão, pelo contrário, nos adoece, tira de nós a humanidade, nos limita no compartilhar da nossa história, no dividir das nossas capacidades com os outros e no receber deles aquilo que soma também para as nossas vidas. Mais uma vez eu reafirmo, a solidão não faz bem para ninguém. Ela adoece, ela transtorna. Por vezes, claro, precisamos nos isolar um pouco, ter alguns momentos a sós, ok, isso é bom, mas chamamos isso de solitude. A solitude é uma opção voluntária. É uma expressão da necessidade da pessoa de sair um pouco do tumulto, da agenda, para ter alguns momentos a sós consigo mesmo e com Deus. E isso é positivo, é saudável. Precisamos desses momentos de solitude. A solidão, porém, não é uma opção voluntária. Ela é um fato, resultado ou fruto daquilo que se tornou a história da pessoa. Uma consequência, por vezes, das atitudes e ações que a pessoa tomou ao longo dos anos. Contudo, isso não faz diferença para quem está submerso e sufocado pela solidão. Há dois caminhos que eu vejo, duas ações que podem libertar aqueles que estão nessa condição. O primeiro deles é o que ajudou demais o salmista nesta hora. Ele se lembra de Deus, ele se volta para Deus, se lembra da sua fidelidade, do seu amor, e por isso passa a erguer um clamor ao Altíssimo. Eleva sua voz para Deus e pede por misericórdia. Derrama diante dele o seu lamento e lhe apresenta a sua angústia, como diz o verso 2. Quando o meu espírito desanima, és tu quem conheces o caminho que devo seguir. Então a primeira e fundamental ação é a de nos voltarmos para Deus, pedir a sua ajuda, pedir para que a vida seja reconectada com a fonte eterna da existência. E esta reconexão com o eterno nos ajuda a redimensionar os nossos propósitos, a nos mover para fora do vazio da solidão. Na medida em que temos a certeza de que possuímos este refúgio na terra dos viventes, estaremos mais aptos a voltar à comunhão com outras pessoas. Como diz o último verso, nesta hora nós somos libertos da prisão para nos ver na condição de podermos nos voltar a reunir com as pessoas, com os justos, ele fala. E esta é a segunda ação, decorrente da primeira. Preciso da ajuda de Deus para sair da solidão, mas eu também preciso dar passos subsequentes e concretos na direção da comunhão. Tome esta decisão de dar os passos necessários na direção do outro. Eles vão se traduzir em saúde para os teus ossos, em bem para a tua vida. Nós temos uma comunidade acolhedora, pessoas disponíveis para te ouvir, para te ajudar. Então não fique só. Venha para a comunhão, para a relação. Mesmo que por hora ela ainda seja virtual, mas fundamental é não submergir diante da solidão. Somos comunidade, somos pessoas que precisam estar juntas para apoiar e ajudar umas às outras com o auxílio de Deus. Que assim seja. Um grande abraço e até amanhã.